Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de raízes complexas de um polinômio. Então vem comigo. Se um número z igual a a mais bi com b diferente de zero, para a gente ter certeza que isso é um complexo não real, é raiz de p de x, então z barra igual a menos bi, ou seja, o conjugado de z, também é raiz de p de x. Ok? Simples assim e direto. Se um número complexo é raiz de um polinômio, o seu conjugado também é raiz desse polinômio. Pessoal, nós temos 3 consequências para esta definição. A primeira delas é o seguinte: o número de raízes não reais de um polinômio é sempre par, já que cada vez que um número complexo é raiz, o seu conjugado também é, você sempre tem uma dupla. Ou seja, se você tem lá 5 raízes complexas diferentes, esses 5 conjugados também serão e eu terei 10 raízes. Ou seja, eu sempre vou dobrar o número de raízes complexas se eu achar raízes complexas diferentes por causa dos seus conjugados. Logo, esse número de raízes complexas não reais é sempre par. A segunda delas é, se você encontra uma raiz complexa com uma multiplicidade k qualquer, o seu conjugado também tem multiplicidade k. Sei lá, você encontrou uma raiz complexa que tem multiplicidade 2. Então, o conjugado dessa raiz complexa também terá multiplicidade 2. E a terceira consequência é, se você tem um polinômio que ele tem grau ímpar, ele sempre terá uma raiz real não complexa, pelo menos uma, né? Por quê? Por exemplo, eu tenho lá um polinômio de grau 3. Se ele tem uma raiz complexa não real, o conjugado também será, e aí eu fico com uma dupla de números complexos que são raízes desse polinômio. A terceira raiz só poderá ser não complexa. Porque se ela fosse complexa, eu teria uma dupla para ela, e aí o polinômio teria que ter grau 4 e não grau 3, concorda? Então, se um polinômio tem grau ímpar, pelo menos uma raiz real não complexa ele tem. Agora, vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Bem, primeiro exemplo já está aqui, ó. Se 1, 2i e 1 menos i são raízes de p de x, qual é o menor grau que p de x pode ter? Bem, pessoal, muito fácil. Repara o seguinte, se você tem aqui duas raízes complexas não reais, significa que os conjugados dessas raízes também são raízes de p de x. Ou seja, aqui eu tenho, no mínimo, as seguintes raízes para p de x. A raiz 1, a raiz 2i, o conjugado de 2i, que é quem? Menos 2i, a raiz 1 menos i, e a raiz que é conjugada de 1 menos i, que é a raiz 1 mais i. Então, no mínimo, eu tenho essas raízes aqui. As 4 raízes complexas e uma raiz real. Bem, então, no mínimo, esse polinômio ele tem grau 5, portanto, tem, no mínimo, grau 5. Beleza, pessoal? Simples. Viu como é o conceito dessa definição aplicada num exemplo? Vamos dar uma olhadinha num segundo exemplo. Vem comigo. Exemplo 2, então, pessoal. Vamos escrever o polinômio que possua as raízes 2 e 3 mais i como raízes simples. Bem, se 3 mais i, lembre-se do que a gente acabou de aprender, se 3 mais i é raiz, significa que 3 menos i também é raiz. Então, quer dizer que esse polinômio tem essas 3 raízes ali. 2, 3 mais i e 3 menos i. Bem, esse polinômio, então, ele tem grau 3, portanto, a gente escreve aqui, ó, p de x igual a... Bem, uma decomposição possível seria x menos 2, que multiplica, né? X menos a primeira raiz complexa ali, que é 3 mais i, vezes x menos a segunda raiz complexa, que é 3 menos i, ok? Então, esse seria o polinômio, mas eu quero escrevê-lo na forma reduzida, então como eu faço? Aí é só continha, né? Vem comigo assim, ó, vai ficar x menos 2, que multiplica. A gente vai trabalhar primeiro nessa multiplicação aqui,
né? Porque você tem aqui que trabalhar um pouquinho. Então vamos lá, eu vou ficar com x vezes x, x ao quadrado, né? Menos 3 menos i, que multiplica x, depois menos 3 mais i, que multiplica x. Ó. E depois você vai ficar com menos mais, 3 mais i vezes 3 menos i. Repara, esse é um número complexo vezes o seu conjugado. Ou seja, você aplica aqui aquele produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai dar 3 ao quadrado, 9, menos i ao quadrado. Porém, i ao quadrado você já sabe que é menos 1. Então, menos i quadrado vai dar mais 1. Então, isso aqui dá 9 mais 1. Fecha aqui. Agora, continuar trabalhando. Vai ficar assim, ó, x menos 2 que multiplica. Bem, x ao quadrado, depois você vai ficar aqui, ó, com menos 3x, menos com menos mais ix. Na sequência, vai ficar de novo com menos 3x, depois menos ix, mais 10 por causa do 9 mais 1. Bem, repara que tem um cancelamento aqui, ó. Você tem ix com menos ix, vai embora. E aí, na sequência, você fica com x menos 2, que multiplica x ao quadrado. Menos 3x dá menos 6x. Tudo isso mais 10. Bem, pessoal, para terminar, vamos fazer aqui uma distributiva, mas a gente vai fazer isso aqui no próximo quadro. Então, vem comigo. Bem, aí nós tínhamos parado aqui. Então, jogando isso lá para cima, a gente vai ficar com a seguinte situação agora. Bem, distribuindo ali, você tem x que multiplica x ao quadrado, x ao cubo. Depois, menos 6x ao quadrado mais 10x. Depois, menos 2 que multiplica todos aqueles termos, você vai encontrar menos 2x ao quadrado mais 12x menos 20. Por fim, então, quer dizer que p de x é igual. Bem, x ao cubo só tem esse. Com x ao quadrado eu tenho esse termo e esse termo, então menos 8x ao quadrado. Depois, com x, a gente tem esse termo e esse termo, então você fica aqui com mais 22x. E por último, termo independente, menos 20. Então tá aí, pessoal, um polinômio possível para aquelas raízes lá, 2 e 3 mais i, seria esse polinômio aqui, x ao cubo menos 8x quadrado mais 22x menos 20. Vamos dar uma olhadinha no último exemplo? Último exemplo para fechar a aula, pessoal. Sabendo que menos i é raiz dupla e menos 1 é raiz simples de p de x, eu quero escrever aqui um polinômio com essas raízes. Bem, vamos lá. Se eu sei que menos i é raiz, e ela é uma raiz dupla, eu tenho um fator nesse polinômio que é o x mais i, e ele estará ao quadrado, porque essa raiz menos i é dupla. Mas eu sei da aula de hoje que se menos i é raiz, i também é raiz. E também é raiz o quê? Dupla. Ok? Então, i é raiz dupla. Logo, eu tenho aqui um segundo fator que será o x menos i, que também estará ao quadrado, porque i também é raiz dupla. E por último, menos 1 é raiz simples. Quer dizer que o fator x mais 1 aparece uma vez na decomposição de p de x. Então, resumindo, menos i é raiz dupla. Então, o fator x mais i aparece duas vezes na decomposição. Por isso, está ao quadrado. E também é raiz dupla, então o fator x menos i também aparece duas vezes na decomposição. E por último, menos 1 é raiz simples, logo x mais 1 aparece uma vez na decomposição. Agora é só continha. Bem, eu vou ficar com isso aqui, ó. Esses aqui estão ambos ao quadrado, então eu vou juntá-los aqui num produto que é x mais i vezes x menos i, e vou colocar tudo ao quadrado. Pode fazer isso, Everton? Pode. Né? Se você tem um produto de dois termos ao quadrado, você pode fazer o produto desses dois e elevar tudo ao quadrado sem problema, tá bom? Bem,
Então você vai ficar aqui com x mais i vezes x menos i. Você sabe que isso dá x ao quadrado menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vai dar mais 1. Então, isso é x ao quadrado mais 1, que está ao quadrado, que multiplica o x mais 1. Bem, agora aplica aqui, né? Quadrado do primeiro vai dar x à quarta, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso multiplica x mais 1. Para finalizar, então, p de x vai ficar assim, ó, x à quarta vezes x dá x à quinta, mais x à quarta vezes 1 dá x à quarta. Depois, 2x ao quadrado vezes x vai dar 2x ao cubo, 2x ao quadrado vezes 1 vai dar 2x ao quadrado. E por último, 1 vezes x dá x, e 1 vezes 1 dá 1. Então tá aí um polinômio p de x que tenha aquelas raízes lá, menos i e menos 1, é esse polinômio aqui, ó, x à quinta mais x à quarta mais 2x ao cubo mais 2x quadrado mais x mais 1. Pessoal, raízes complexas de um polinômio. Viu como é fácil? A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Valeu, tchau!